Encontro é para discutir sobre a anatomia do sistema genital masculino. Lembrando que essa semana nós estamos discutindo a anatomia desses sistemas e na próxima semana nós vamos discutir a fisiologia dos mesmos sistemas estudados, tá certo? Então vamos lá. Bom, assim como o sistema genital feminino, o sistema genital masculino ou o sistema reprodutor masculino tem a mesma função. Uma função primordial, que é garantir a reprodução, e funções específicas, que são produção de hormônio masculino e de gametas masculinos. Lembrando que essa função específica de produzir hormônio e gametas é necessária para que a gente consiga alcançar ou atingir o objetivo principal, que é de garantir reprodução. Então, o sistema genital masculino tem a mesma função que o sistema genital feminino no montante, que é garantir a perpetuação da nossa espécie. Bom, o sistema genital masculino, ele é formado por um conjunto de órgãos e para facilitar o nosso entendimento, eu vou explicar para vocês esses órgãos obedecendo o trajeto que o espermatozoide, que é o gameta masculino, faz desde o momento onde ele é produzido até o momento onde ele é expelido. Como ele passa por todos esses órgãos, nós vamos obedecer esse mesmo trajeto, esse mesmo percurso, para facilitar o entendimento de vocês. Mas, de antemão, queria relembrar aqui com vocês que o nosso sistema genital masculino, ele é formado por 2 testículos, por 2 epidídimos, por 2 bolsas escrotais, por 2 canais deferentes, por uma glândula ou vesícula seminal, por uma próstata, por um ducto ejaculatório, pela uretra e pelo pênis, tá certo? Então, quais são os órgãos que compõem o sistema genital masculino? São testículos, epidídimo, bolsa escrotal, canal deferente, ducto ejaculatório, vesícula ou glândula seminal, próstata, uretra e pênis. Tá certo? Lembrando que aqui a uretra é um órgão que faz parte de 2 sistemas. Ela faz parte do sistema urinário e ela também faz parte do sistema genital masculino. Por quê? Porque a uretra masculina, ela tem 2 funções. Ela é o canal comum para a expulsão da urina, portanto, a função do sistema urinário, e ela também é um canal comum para a expulsão do espermatozoide, não, do sêmen, né? Que é o espermatozoide já diluído num líquido que a gente vai estudar lá adiante. Ou seja, a ejaculação e a urina, elas passam ou são transportadas e expelidas pelo mesmo canal, que é o canal da uretra. Dessa forma, a uretra no homem faz parte tanto do sistema genital masculino quanto do sistema urinário. E lembra que eu falei para vocês que a uretra do homem era diferente da uretra da mulher? Eu expliquei para vocês as características da uretra feminina. Lembrando que ela é um canal na mulher curtinho, que começa lá no finalzinho da bexiga e atravessa o espaço pélvico, intrapélvico, e termina no ósseo da vagina. É um canal curto e serve exclusivamente para a expulsão da urina, certo? Ponto. Qual é a característica da uretra masculina ou diferença entre as duas? A uretra masculina é maior. Ela começa aqui no final da bexiga, atravessa a próstata e atravessa todo o pênis. Então, ela tem cerca de 20 centímetros de comprimento. É muito maior do que a uretra feminina. E, além disso,
ela é um canal comum para a expulsão de urina e para a expulsão do espermatozoide, tá certo? Essas são as duas diferenças clássicas entre uretra feminina e uretra masculina. Bom, então vamos começar agora as características e funções anatômicas de cada um desses órgãos. O primeiro órgão que eu queria falar com vocês são esses órgãos aqui de formato arredondado, que estão no interior de uma bolsa, que são dois, ou seja, são representados aos pares e recebem o nome de testículos. Então, existe o testículo direito e o testículo esquerdo. Qual é a função dos testículos? É uma função muito parecida com a função dos ovários na mulher. Os ovários secretam os gametas femininos e os hormônios femininos. E os testículos no homem secretam o hormônio sexual masculino, chamado de testosterona, e também secreta os gametas masculinos, que nós chamamos de espermatozoide. Então, os testículos são órgãos pares arredondados, situados no interior de bolsas, que têm duas funções: secretar o hormônio sexual masculino e secretar o gameta masculino. Bom, em cima desse órgão existe um outro órgão em formato de C, que está localizado na parte superior do testículo. Esse órgão em formato de C, localizado na parte superior do testículo, que pode ser palpável dentro da bolsa escrotal, recebe o nome de epidídimo. Também são órgãos pares, porque existe um epidídimo em cima de um testículo e um epidídimo em cima de outro testículo. A finalidade do epidídimo é armazenar o gameta que foi produzido pelo testículo. Então, o testículo vai secretar ou produzir o espermatozoide e vai armazená-lo no epidídimo, até o momento da ejaculação. Bom, depois eu tenho aqui o prolongamento da cauda do epidídimo. Esse prolongamento da cauda do epidídimo, ele forma um canal. Esse canal, ele tem um percurso ascendente, ou seja, ele tem um percurso que sobe. Começa aqui, olha, na cauda do epidídimo e sobe. Atravessa dos rapazes. Atravessa a região inguinal dos rapazes e atinge a cavidade abdominal pélvica. Continua subindo e desemboca aqui, olha, no começo da próstata. Termina no começo da próstata. Esse canal de cerca de 20 centímetros de comprimento, ele também são órgãos pares, um que sai do epidídimo direito, outro que sai do epidídimo esquerdo, e eles recebem o nome de canal deferente. Qual é a finalidade deste canal? Esse canal é revestido de músculo liso que realiza contração peristáltica involuntária e tem a finalidade de transportar o espermatozoide que foi produzido no testículo e armazenado no epidídimo. Bom, assim que esse espermatozoide passa por essa região aqui, que nós chamamos de glândula ou vesícula seminal, ele recebe uma secreção, ele recebe um líquido, que nós vamos chamar de líquido seminal. Esse líquido seminal, ele vai se juntar com o espermatozoide e vai se transformar no sêmen. Qual é a importância desse líquido? Esse líquido, ele possui substratos nutritivos que vão ativar o espermatozoide. Então, ele vai nutrir os espermatozoides de maneira que o espermatozoide vai ter energia suficiente para realizar o seu movimento assim que ele for expelido, de repente, dentro da vagina da mulher. Bom, então, esse órgão aqui, que está localizado posteriormente à bexiga, nós chamamos de glândula ou vesícula seminal. As glândulas ou vesículas seminais, elas têm a finalidade de secretar um líquido chamado líquido seminal, que vai envolver o espermatozoide
e vai ativar o espermatozoide, tá certo? Então, existem também duas glândulas ou duas vesículas seminais e as duas desembocam nos canais deferentes que ascendem do epidídimo. Bom, depois, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que o espermatozoide não entra na glândula ou na vesícula, tá certo? A vesícula seminal secreta um líquido e lança esse líquido aqui no canal deferente e aí sim ele encontra o espermatozoide. Quando o espermatozoide é envolvido pelo sêmen, né? Quando ele se transforma em líquido seminal, percebam que o canal é o mesmo. Esse canal que a gente chamou até agora de canal deferente, ele vai atravessar a próstata. Só que eu vou chamar esse canal, esse pequeno canalzinho que atravessa a próstata aqui, onde eu estou mostrando com o meu mouse, de ducto ejaculatório. Não é chamado mais de canal deferente, ele é chamado de canal ou ducto ejaculatório. Tá certo? Porque aqui ele também vai receber a secreção prostática. Percebam que ele está passando dentro de um órgão, que também é um órgão redondo, ímpar, só existe um, que está localizado abaixo da bexiga, que recebe o nome de próstata. Dentro da próstata, eu tenho a junção de dois canais. Um canal que sai da bexiga em direção ao pênis, e eu chamo esse canal que sai da bexiga em direção ao pênis de uretra. E existe esse canal aqui, ó, que é a continuação do canal deferente, que recebeu aqui, olha, o nosso líquido seminal e se juntou ao canal da uretra. Esse pedacinho aqui, olha, de canal, que é a continuação do canal deferente que atravessa a próstata, nós chamamos de canal ou ducto ejaculatório. E esse outro canal aqui nós chamamos de uretra, tá certo? Bom, aqui ele também vai receber, o espermatozoide, que já está envolvido pelo líquido seminal, vai receber um outro substrato, um outro líquido, que é o líquido prostático, produzido pela próstata. A função da próstata é essa, ela é uma glândula que secreta esse líquido que nós chamamos de líquido prostático. E esse líquido é quem vai incorporar esse líquido seminal e vai transformar isso em ejaculação. Ou seja, é ele quem dá volume, quem dá consistência para isso que nós chamamos de ejaculação. Aquela coloração branco-amarelada, aquela consistência menos fluida, mais viscosa e aquele odor característico da ejaculação, tudo isso é garantido pelo líquido prostático. É o líquido prostático quem dá esse volume, essa coloração e esse odor característico à ejaculação. Já a vesícula seminal ou a glândula seminal, ela é quem ativa o movimento do espermatozoide, tá certo? Bom, aí vocês lembram que a uretra, ela é uma via de passagem comum, tanto para a expulsão da urina, quanto para a expulsão da ejaculação, não é verdade? Então, a continuação aqui desses dois canais, que vai atravessar agora todo o pênis, nós vamos chamar de canal da uretra, que nós já discutimos as características e funcionais, características anatômicas e funcionais desse órgão. Bom, agora eu queria falar com vocês a respeito de duas glândulas que eu não consigo mostrar com exatidão aqui nessa foto, mas que estão presentes bem no começo da raiz do pênis. Bom, essas glândulas presentes aqui bem no comecinho da raiz do pênis são chamadas de glândula, deixa eu confirmar aqui com vocês, bulbo uretral. Essas glândulas, elas têm uma finalidade. Elas liberam líquido antes da liberação da ejaculação. Esse líquido liberado antes do homem ejacular durante o ato sexual, ele tem uma finalidade importante.
ele vai limpar o canal da uretra. Por quê? Como a uretra é um canal comum para a expulsão da urina e para a expulsão da ejaculação, a urina é ácida. E a acidez da urina pode matar ou danificar o espermatozoide. E é por isso que essa glândula bulbo-uretral, ela libera um líquido alcalino que vai neutralizar o pH da uretra e vai limpar o canal da uretra para a passagem posterior do espermatozoide junto com os seus líquidos, tá certo? E isso faz com que a gente consiga garantir proteção para as estruturas que compõem a minha ejaculação, ok? E essas glândulas bulbo-uretrais, na prática, a gente consegue visualizar isso melhor, né? Essa imagem não ficou bom, mas ela fica aqui, presente logo no comecinho da raiz do pênis. Bom, um outro órgão que nós vamos discutir agora é o pênis. O pênis é o nosso, não é o nosso, mais uma vez é dos meninos, né? Mas é considerado o órgão de cópula, ou seja, é um órgão que tem a finalidade de realizar o ato sexual e, através dele, garantir a perpetuação da espécie. É através do pênis também que a gente consegue fazer a expulsão da urina e da ejaculação. O pênis, ele é formado por 3 cilindros de tecidos eréteis. Esses tecidos eréteis, eles recebem o nome de corpos cavernosos e corpo esponjoso. Externamente, esse órgão é formado por camadas de corpos cavernosos. E esses corpos cavernosos são estruturas que possuem alguns orifícios maiores, como se fossem cavernas. E durante a excitabilidade masculina, existe um afluxo de sangue para aquela região. Aumenta a quantidade de sangue no órgão genital masculino. E esse sangue, ele enche esses poros, essas cavernas. E é ele quem vai, então, ser responsável pelo processo de ereção desse órgão, tá certo? E internamente, a gente, dentro dos corpos cavernosos, existe um outro tecido que nós chamamos de corpo esponjoso. O corpo esponjoso, que é por onde atravessa a uretra, ele também é um órgão, ele também é um tecido erétil formado por poros, só que esses orifícios são menores, são pequenininhos, como se fossem uma esponjinha, aqueles porinhos que a gente encontra na esponjinha do banho, e é por isso que é chamado de corpo esponjoso. Também, durante a excitabilidade masculina, existe um aumento do sangue nessa região do órgão, e esse sangue, assim como enche as cavernas, também enche esses poros do corpo esponjoso, fazendo ou permitindo a ereção deste órgão. Tem uma imagem aqui que eu acho que dá para a gente entender um pouquinho melhor. Então, olha só. Aqui, então, externamente, né, ou mais perifericamente, eu tenho os corpos cavernosos, que são esses tecidos eréteis que eu falei para vocês. E aqui, mais internamente, o corpo esponjoso, que é por onde internamente atravessa a nossa uretra. Percebam que a porção final do corpo esponjoso, ela sofre uma dilatação, um alargamento. E essa dilatação forma o que a gente conhece como... Bom, desculpem, retomando então, a porção final desse corpo esponjoso que sofre essa dilatação é o que a gente conhece comumente como cabeça do pênis, mas que a gente também aqui vai conhecer como glande, tá certo? Então, essa porção final, que vulgarmente a gente conhece como cabeça, tem um nome, recebe o nome de glande, e ela é o alargamento ou a porção final do corpo esponjoso, que é um desses tecidos eréteis ou tecidos que formam a parte interna do pênis. Bom, eu também queria falar com vocês a respeito de uma outra estrutura, deixa eu achar uma imagem aqui, ó.
uma outra estrutura que forma este sistema, que é essa bolsa que aloja os testículos e o epidídimo. Essa bolsa, que a gente conhece popularmente como saco, ela tem o nome de bolsa escrotal ou de saco escrotal. Essa bolsa, ela é uma bolsa termorreguladora. Qual é a sua finalidade? Bom, ela a princípio serve como um mecanismo de proteção, então ela protege os testículos e o epidídimo, mas ela também tem um termostato. Dessa forma, ela é capaz de manter a temperatura adequada no seu interior. E a gente precisa de uma temperatura ideal para permitir a produção e a manutenção do espermatozoide. E essa temperatura é cerca de 1 grau, de meio a 1 grau abaixo da nossa temperatura corporal. Então, essa bolsa termorreguladora, ela está ligada na cavidade abdominal pélvica através de ligamentos e músculos. E ela, através do seu termostato, ela é capaz de manter a temperatura ideal. Assim, em condições climáticas onde a temperatura do corpo está muito alta, faz com que esses músculos relaxem e esses ligamentos também, e eles vão afastar os testículos da cavidade abdominal pélvica com o objetivo de fazer um resfriamento e manter a temperatura ideal. O contrário é verdadeiro. Quando a temperatura corporal está abaixo do que é considerada normal, esse termostato é ativado, esses músculos e esses ligamentos vão aproximar essa bolsa da cavidade abdominal pélvica. E é por isso que a gente consegue fazer a manutenção ideal da temperatura no interior deste órgão. Tá certo? Então, mais uma vez, retomando com vocês, esses órgãos que formam o nosso sistema genital masculino são representados por testículo, que tem a finalidade de produzir o hormônio sexual masculino chamado testosterona e o gameta masculino chamado espermatozoide. O epidídimo, que é quem vai armazenar o espermatozoide. O canal deferente, que vai transportar o espermatozoide. A glândula ou vesícula seminal, que vai secretar o líquido seminal, que vai incorporar e ativar o espermatozoide. O ducto ejaculatório, que vai receber esse sêmen, e também o líquido prostático, que vai incorporar nesse sêmen, dando coloração, volume e odor característico à nossa ejaculação. A uretra, que vai transportar a urina expelida pela bexiga e a ejaculação. A glândula bulboretral, que vai secretar um líquido alcalino que vai ser liberado antes da ejaculação, que é um líquido em pequena quantidade, inodor, transparente, que serve mesmo para lubrificar o canal da uretra e limpar o canal da uretra, deixando alcalino. Bom, e aí o pênis, que é considerado órgão de cópula. Além disso, nós falamos também do outro órgão, que são dois, são divididos por um septo, um que aloja o testículo direito e outro que aloja o testículo esquerdo, que são as bolsas escrotais, que têm a finalidade de proteger os testículos, armazená-los e garantir a temperatura ideal lá no seu interior para a produção e manutenção dos espermatozoides, ou seja, atuam como uma função termorreguladora. Bom, esses são os órgãos que compõem o sistema genital masculino. Nós aprendemos um pouco sobre a anatomia deles e na semana que vem nós vamos discutir os mecanismos fisiológicos que envolvem todos esses processos, tá certo? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!